Muito bem, bem-vindo a mais um Full Gas Podcast, podcast de MotoGP. Hoje para comentar o excelente Grande Prêmio da Holanda, etapa de número 11, a última antes das 5 semanas aí de parada da MotoGP para o verão europeu, e o Pecco Bagnaia se redimiu, conseguiu aí a sua terceira vitória do ano, sua 7ª na carreira, em uma corrida no qual o Fábio Quartararo devolveu o favor para ele, né? Se ele caiu na semana passada, o Quartararo venceu, agora o Quartararo caiu aí num erro que ele mesmo disse, um erro de estreante, com o Alex Espargaró, que também fez uma corridaça, mas o Pecco Bagnaia conseguiu aí a sua vitória em Assen, que era um circuito, né, que a gente dizia que poderia ser um circuito mais Yamaha. Tá aí a Ducati conseguindo aí uma boa corrida, mas enfim, o GP da Holanda teve muito mais, a gente vai comentar isso agora. Essa corrida é bem interessante, com um resultado até bem surpreendente que a gente teve em Assen. Então, falando do resultado, vamos começar por ele. O Pecco Bagnaia venceu com o Marco Bezzecchi na segunda posição, primeiro pódio do Marco Bezzecchi na MotoGP, primeiro pódio também da equipe do Valentino Rossi, a BR-46 na MotoGP, depois o Maverick Viñales, seu primeiro pódio pela Aprilia. Alex Espargaró saiu da pista, voltou na 15ª posição, chegou na 4ª posição aí, uma recuperação histórica para Alex Espargaró aí, praticamente emulou o Marc Marquez nessa bela prova. Depois o Brad Binder, que ganhou a posição também do Jack Miller no finalzinho. Jack Miller tentou ali o bote no Viñales na penúltima volta, acabou ficando, chegou na 6ª posição. Depois o Jorge Martin, Juan Mir, Miguel Oliveira pela 4ª vez seguida na 9ª posição, ele que quebrou as asas antes da largada, batendo no Juan Mir, asas do lado direito ali da KTM. Depois Alex Rins, né, Bastianini, Takaki Nakagami, Johan Zarco, Fábio Di Giannantonio e o Alex Marques, que vai para a equipe Gresini, né, anunciou oficialmente nesse domingo que deixa a LCR, vai ser companheiro do Giannantonio na Gresini. Essa vaga na LCR provavelmente será do Alex Rins, com o Mir, você sabe, provavelmente indo para a Repsol Honda. Do campeonato, Fábio Quartararo tem 172 pontos, agora 21 de vantagem para Alex Espargaró. Depois o Johan Zarco, apesar de uma prova discreta, terminando com o melhor Ducati aí do primeiro semestre. Terceira posição, Pecco Bagnaia e o Enea Bastianini aí fechando o top 5. Bom, sem mais delongas, vamos comentar esse Grande Prêmio da Holanda, que foi um passeio do Pecco Bagnaia, um passeio da Ducati. O Pecco saiu da pole position, como você sabe, passou ali a primeira curva no primeiro lugar e não viu ninguém na frente dele a corrida inteira, conseguiu fazer um ritmo de corrida muito bom, foi consistente também. A chuva que apareceu, né, os pingos ali, aquela chuva mental, como a gente diz, né, na corrida de moto, que pode acabar prejudicando a confiança do piloto, veio pro Pecco. O Pecco estava em primeiro, ele não teve a confiança prejudicada, provavelmente porque esse asfalto de Assen, né, deu pra ver durante os treinos, ele é bem abrasivo, né, a gente viu na sexta-feira como choveu, e no final do TL2 a pista já estava bem seca, mesmo tendo começado bastante molhada. Então o Pecco controlou muito bem o GP, né, uma ótima redenção para ele depois da última semana, aquele erro terrível que ele cometeu logo no início da corrida da Alemanha, e vai aí para 5 semanas de férias de verão com moral lá em cima, depois de ter vencido uma corrida numa pista em que a Ducati não vencia. É bom a gente falar, desde 2008 com Casey Stoner, ou seja, uma grande conquista para o Pecco. E o Pecco que venceu, né, corridas em Assen, tanto na Moto3 quanto na Moto2. Moto3, sua primeira vitória, né, ele até tem Assen tatuado no braço. Moto3, Moto2 e MotoGP. Mas o grande destaque da corrida, pelos motivos negativos, foi o Fábio Quartararo, que logo no início tentou ali uma ultrapassagem impossível no Alex Espargaró na curva 5 e acabou perdendo a frente, tirando o Espargaró da pista, e também acabou caindo e, enfim, zerou nos pontos. Depois ele até tentou voltar para a prova, viu que a moto estava com problema, chegou no box, o pessoal mandou ele voltar, falou, pode ser que chova, que não sei o que. O Quartararo foi bem contrariado para a pista de novo, e de fato, o problema que ele tinha notado na moto era o sensor do controle de tração, e ele na saída da curva 5 acabou acelerando, a moto patinou e ele tomou um high side meio bizarro, né, que a gente não vê hoje em dia nas corridas de MotoGP. Mas felizmente tudo bem com o Quartararo. Do lado físico, mais certamente o psicológico ficou abalado, e principalmente uma punição aí de última hora aí, né, que saiu logo antes de eu começar a gravar aqui. O Fábio Quartararo, ele vai ter uma long lap penalty no Grande Prêmio da Grã-Bretanha quando voltarmos lá em agosto, por conta desse acidente do Alex Espargaró, um negócio completamente sem critério aí da direção de prova não, né, dos comissários da FIM, eles capitaneados pelo nosso glorioso Fred Spencer, né, bicampeão aí de 500 cilindradas, que mandou muito bem na pista, né, como você sabe, ele foi campeão no mesmo ano de 500 cilindradas e 250, em 1985, o último piloto a conseguir isso, mas de fato, analisando lances na corrida, a equipe capitaneada por ele certamente aí tá deixando bastante a desejar. A gente teve nesse ano lances como o Pecco Bagnaia e o Jorge Martin na primeira corrida do ano. O Pecco derrubou o Martin, os dois foram pro chão, os dois zeraram. Tivemos também o Jack Miller, né, abalroando completamente
frente ali, dando uma pancadaça no Juan Mir ali na primeira curva no GP de Portugal. Tivemos o Nakagami também destruindo o Alex Rins e o Pecco Bagnaia. O Rins, inclusive, com o pulso quebrado, não conseguiu, abandonou aquela corrida, não conseguiu correr na semana passada exatamente por conta dessa contusão. Nenhum desses pilotos foi punido. E agora o Quartararo, numa corrida que ele mesmo tomou a punição pelo erro dele, acabou zerado, e o Aleix Espargaró voltou para a prova, ainda salvou um quarto lugar. Ele é punido por uma long lap penalty, ou seja, uma punição bem questionável, e até porque o Quartararo é um piloto que não tem caído muito nos últimos anos. Essa foi a segunda vez que o Quartararo caiu numa corrida desde o início da temporada passada. Ele é um cara que não tem antecedente, não jogou ninguém fora da pista, como por exemplo o Nakagami já tinha feito com o Rins uma corrida antes ali na Itália, antes da confusão na primeira curva na Catalunha. Então não sei, talvez tenha sido um pouco de estrelismo aí desses comissários, mas de fato foi uma coisa bem ridícula. Obviamente a culpa inteiramente do Quartararo, freou muito tarde ali para passar o Aleix, enfim, caiu, mas é isso aí. Se na semana passada o Pecco tinha ficado sem paciência, dessa vez foi o Quartararo. O Quartararo fez uma boa largada, mas ele freou tarde demais ali na primeira curva e ele teve que evitar o Pecco, e por isso o Quartararo acabou perdendo duas posições. Ele perdeu pro Jorge Martin e perdeu também pro Aleix Espargaró. Ele foi para cima do Martin rapidinho e depois meio que foi pro tudo ou nada pra cima do Aleix Espargaró pra não deixar o Pecco Bagnaia ir embora. Mas enfim, acabou perdendo a paciência, freou tarde demais e caiu ali na curva 5. Lembra um pouco aquele Quartararo bastante inconstante que oscilava bastante ali dos primeiros anos, né, na MotoGP 2019. A gente lembra no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, no Grande Prêmio da Austrália e também na Alemanha ali na segunda volta caindo. E também toda aquela inconstância, toda aquela fragilidade que ele mostrava em 2020. Então enfim, foi um daqueles dias do Quartararo. E talvez a falta de paciência dele seja explicada pelo fato de que eu acho que ele tinha mais ritmo que o Pecco, assim, pelo que a gente viu durante os treinos. Eu acho que para uma volta realmente a Ducati tem sido a moto, né, desse último ano aí da MotoGP, mas em ritmo de prova o Fábio Quartararo ele fez um TL4 incrível, né, ele fez praticamente todas as voltas no mesmo décimo, assim, e mais rápido que todo mundo. Então ele provavelmente teria a chance de atacar o Pecco, mas enfim, acabou com o Pecco assim na semana passada, escorregando aí na própria baba e caindo, tirando a leite da prova. E isso marca o pior final de semana. Se a Honda teve seu pior final de semana em 40 anos, na última corrida na Alemanha, a Yamaha agora tem o seu pior final de semana em 33 anos, pela primeira vez sem pontuar. Nunca tinha terminado uma corrida sem pontuar. Essa última vez que ficou sem pontuar foi exatamente numa corrida que foi boicotada, né, o Grande Prêmio das Nações em Misano, em 1989. Enfim, os pilotos, uma corrida com chuva, os pilotos boicotaram exatamente porque o asfalto era muito liso, e quem resolveu correr foi o Pier Francesco Chili, que venceu sua única corrida naquele dia. Mas enfim, o Quartararo tinha direito de errar? Tinha. Vai ficar com 21 pontos aí de vantagem no campeonato. Poderiam ser menos, poderiam ser 12 se o Aleix não tivesse tido aquele problema lá no GP da Catalunha. Mas falando do Aleix Espargaró, ele fez uma corridaça incrível como o Aleix Espargaró. Eu diria que é o nome desse início de temporada. Um piloto que nunca disputou título, um piloto que nunca tinha chegado aí em pódios ou disputado ali o topo frequentemente das corridas, e tá fazendo um baita ano. Uma coisa interessante é que o Aleix Espargaró ele saiu da pista ali naquele acidente com o Quartararo, voltou na 15ª posição, a 8.5 do Pecco Bagnaia, e chegou no fim da prova na 4ª posição, depois daquela ultrapassagem maravilhosa ali em cima do Brad Binder e do Jack Miller na última chicane, 2.5 atrás do Pecco Bagnaia, com a 4ª posição. Ou seja, o Aleix fez uma corridaça, saiu da pista, voltou, foi muito agressivo, não cometeu nenhum erro. Isso mostra o ritmo aí que ele provavelmente tinha para lutar por essa vitória. Nunca vamos saber se ele vai conseguir, assim como o Quartararo, a gente nunca vai saber se ele poderia lutar por essa vitória, mas de fato ele fez uma corrida impressionante, fez uma recuperação, como eu disse, a lá Marc Marquez. O Marc Marquez fez algo parecido esse ano, exatamente em Austin, e tantas outras vezes na carreira dele, assim, que ele saiu do fundo ou teve algum tipo de problema e foi recuperando as posições ali muito rapidamente, demonstrando um ritmo melhor que os outros pilotos ali que estavam ali à sua volta. E o Aleix, antes do início desse ano, é um cara que você nunca apostaria, né? A própria Aprilia, né, que lidera o campeonato de equipes, uma combinação Aleix e Aprilia que a gente nunca imaginou que pudesse ter uma atuação como essa. Enfim, vem merecendo aí mais vitórias, aí mais pódios do Aleix Espargaró. Certamente o Quartararo a gente já esperava, o Pecco Bagnaia a gente já esperava, né, que fosse vencer corridas, mas o Aleix Espargaró nesse início de temporada, nos pódios, a vitória, as pole positions dele, realmente muito surpreendente aí no piloto. Já é o melhor, em meio ano ele passou a melhor temporada de todos os tempos aí da carreira dele no Mundial, como ele mesmo tatuou no braço, né, depois
depois da vitória na Argentina, a resiliência pagou seus dividendos para ele. E a resiliência também pagou seus dividendos para Maverick Viñales nessa corrida. Terceiro lugar para Maverick Viñales, seu primeiro pódio na Aprilia. O que é melhor, vindo de 11º, né? O Viñales, que normalmente não larga tão bem, acaba se complicando nas primeiras voltas, dessa vez fez uma boa largada, tava ali, aproveitou o problema que teve o Aleix Espargaró e o Fábio Quartararo e conseguiu voltar ao pódio exatamente um ano depois, né, dele ter conquistado seu último pódio pela Yamaha, né, um pódio completamente com gosto de cabo de guarda-chuva, né, a gente lembra como ele celebrou mal aquele pódio, né, dentro do box da Yamaha, inclusive a série MotoGP Unlimited, se você ainda não assistiu, tem sites muito bons aí desse momento, dessa crise aí que tem o Maverick Viñales dentro da Yamaha em 2021, principalmente o Grande Prêmio da Holanda e o Grande Prêmio da Áustria, né, que é quando ele tem o seu fim na Yamaha, né, enfim, não vou dar spoiler aqui, mas depois vai lá e assiste. Pode até ser que eu faça uma resenha aqui, não sei se eu faço, no MotoGP Unlimited, mas enfim, excelente corrida do Viñales, excelente corrida também do Marco Bezzecchi, segunda posição, primeiro pódio dele na MotoGP, o primeiro pódio da equipe do Valentino Rossi. Valentino Rossi venceu 10 vezes em Assen, né, desde lá da 125 até a sua última vitória, que foi exatamente em Assen em 2017, 5 anos atrás, e quis o destino aí que o primeiro pódio da equipe do Valentino Rossi fosse em Assen. E 2 pilotos da VR46, né, o Pecco Bagnaia também treina com o Rossi e com o pessoal da VR46 lá no rancho, foi campeão pela equipe do Valentino na Moto2, e os dois amigos aí fazendo aí a dobradinha VR46 do Grande Prêmio da Holanda. Mas muito interessante a atuação do Bezzecchi, ele conseguiria o lugar na primeira fila de novo, ele já conseguiu o Mugello, poderia ter conseguido novamente, se não tivesse tido o Jorge Martin pegando a referência dele na classificação. E curiosamente, no ano passado, o Casey Stoner, quando foi para a Europa, nas corridas de Portugal e de Valência, ele deu uma coletiva falando que o Bezzecchi tinha um estilo muito bom para a MotoGP, que ele queria muito e estava muito ansioso para ver o Bezzecchi correndo na MotoGP. Cara, o Casey Stoner é um dos pilotos mais talentosos aí, né, de toda a história da moto velocidade, e ele falou que viu alguma coisa do Bezzecchi, todo mundo saltou o olho, falou, o Bezzecchi sempre foi um bom piloto, mas ninguém imaginava que ele pudesse assim ser tudo isso. Ganhou essa grife do Stoner e tá aí mostrando aí no seu primeiro semestre aí, já conseguindo um pódio para uma equipe nova e numa moto datada, exatamente a GP21. De resto aí, sei lá, mais uma estrelinha do dia, Brad Binder aí na 5ª posição. Brad Binder muito, muito consistente esse ano e no 6º lugar aí no campeonato. O KTM só precisa dar uma moto melhor para ele. Aí é claro, ele venceu a disputa na última curva da última volta, enquanto o Alex Espargaró passava os dois, ele passava o Jack Miller, que vai ser o seu companheiro de equipe no ano que vem, já botou um em cima do Miller. Falando das outras categorias, a Moto E teve 2 corridas esse final de semana. O Eric Granado chegou na 2ª posição na primeira e venceu a corrida que foi encurtada, né, a segunda prova da Moto E, por conta aí do acidente ali do Mikel Pons com o Mark Alcoba. E o Eric, infelizmente, aí ele venceu essa corrida, não conseguiu todos os pontos que ele poderia pela vitória e perdeu a corrida do sábado. Chegou na 2ª posição exatamente por líder do campeonato, que é o Dominic Ager. E agora, sem o GP da Finlândia, ficam mais 2 etapas pro Eric tentar, aí 4 corridas, né, no caso, tentar diminuir a margem de pontos que ele tem, de déficit que ele tem pro Agerter. Então, a corrida de sábado, ele realmente tinha que ter vencido, foi uma derrota complicada para ele, mas enfim, agora são 31,5 pontos que ele tem que tirar, e vamos ver aí o que ele pode fazer. O campeonato tem o Agerter com 158 pontos na frente, depois o Eric 126,5, depois o Matteo Ferrari 112,5, Mattia Casadei 98 pontos. Esse é o campeonato da Moto E. Já na Moto 2 a gente tem um campeonato muito aberto, já depois da vitória aí do Augusto Fernandes, temos um empate na liderança do campeonato com o Augusto Fernandes e o Celestino Vietti, o Ayogura logo atrás, um ponto atrás dos dois, depois desse Grande Prêmio da Holanda. O Augusto Fernandes, que venceu sua primeira corrida exatamente no Mundial, na Moto 2, exatamente em 2019 na Holanda, conseguindo mais uma vitória, uma corrida que foi até interessante, com o Ayogura chegando na 2ª posição, o Ayogura também errando no início da prova, fez uma corrida, não chegou a sair da pista, né, mas fez uma corrida lá, Alex Espargaró chegou a ser 15º e chegou na 2ª posição, baita desempenho. O Jake Dixon foi o 3º e o Celestino Vietti ficou na 4ª posição, mas deu muita sorte o Celestino Vietti por conta de abandonos aí de pilotos que deveriam chegar na frente dele, como o próprio Albert Arenas. No fim, quem se deu muito mal nessa corrida, o campeonato tá aberto, mas quem se deu muito mal foi o Aaron Canet por não ter participado. Ele que sofreu aquele acidente sério de carro e ficou aí na sexta-feira com o nariz sangrando o tempo inteiro. Ele vai fazer uma operação no nariz, que foi quebrado naquele acidente, e volta aí só em Silverstone. Enfim, mas Fernandes em primeiro, Guri em segundo, Dixon terceiro, no campeonato 146 pontos para o Vietti, 146 pontos para o Fernandes, depois vem o Ogura, vem o Canet, agora 30 pontos atrás, e o Tony Arbolino na 5ª posição. Já na Moto 3 tivemos finalmente a primeira vitória de Ayumu Sasaki, depois do problema que ele teve no Qatar, lá quando ele acabou errando sozinho e quebrou ali a carenagem da moto, depois da contusão que ele teve em Mugello, né, durante os treinos livres, acabou sendo atropelado e ficou de fora de uma prova. Finalmente chegou o dia dele, ele fez a pole position e venceu a prova, né?
para a equipe do Max Biaggi, a equipe Husqvarna, no dia do aniversário do Max Biaggi. Então tá aí, a comemoração dupla, com o Sasaki tirando o docinho da boca aí do Izan Guevara, que venceu aí a última corrida e liderou toda essa corrida praticamente. Ele chegou em segundo com o Sérgio Garcia em terceiro, e a disputa do campeonato, né, com mais um acidente do Dennis Fod, aparentemente vai ficar aí com a dupla da Aspar, com a dupla da Gas. Aspar com uma grande tradição na categoria menor, e parece que os pupilos aí do Jorge Martins Aspar vão definir o campeão desse ano. E o Garcia, que começou melhor o ano, ele que se cuide, porque o Guevara é um piloto muito rápido. Portanto, Sasaki, Guevara e Garcia, os 3 primeiros na prova. E no campeonato, o Garcia lidera com 182 pontos, apenas 3 na frente do Izan Guevara. O Dennis Fod, que abandonou de novo, tem 115. E o Ayumu Sasaki sobe para 113, mesmo com 2 corridas a menos. Diogo Moreira mais uma vez não pontuou, ficou na 16ª posição. Ele fecha aí essa primeira metade de campeonato na 15ª posição com 34 pontos. Muito bem, esse foi o podcast do GP da Holanda. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se você curtiu, considere um like, considere se inscrever no canal. Temos aí 5 semanas de pausa, vamos descansar um pouco, mas também vamos trazer vídeos legais aí, análise dessa primeira parte de temporada e, enfim, outras coisas legais aí, que sei lá, que vocês quiserem ou que der na minha telha aí, não sei. É isso aí, agradeço muito se você chegou até aqui e valeu, um abraço.